Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a coordenadora Letícia, aqui da Escola Microlins, e hoje teremos mais uma aula extraordinária. Na aula de hoje, a gente dará continuidade no nosso projeto da aula anterior, que seria na constituição de um folder, certo? Na aula de hoje, a gente vai construir a parte de dentro desse folder. Então, se atentem, preparem as anotações para que vocês possam anotar passo a passo de como inserir os efeitos, os filtros e cada objeto que a gente insere dentro do projeto, ok? Conto com vocês, desliguem as distrações e se concentrem totalmente na aula de hoje, beleza? Vamos comigo nessa! Prosseguindo, produziremos a parte interna, em que será criado um fundo utilizando as mesmas técnicas anteriores. Além disso, de um lado iremos inserir a imagem da caixa e do frasco do perfume. E do outro, desenvolveremos o slogan dessa nova fragrância, que nada mais é que uma frase curta e de fácil memorização agregada ao produto. Para iniciar, crie um novo arquivo com o nome folder e, como serão mantidas as mesmas medidas anteriores, apenas confirme. Conforme já deve imaginar, temos que adicionar a linha de divisão do meio da folha, as marcas de corte e a sangria, não é mesmo? E será exatamente isso que faremos. Então, clicando e arrastando, adicione uma guia no meio do trabalho. Feito isso, insira as marcas de corte seguindo as indicações. Em seguida, através das teclas Alt, Ctrl, C, introduza a sangria com 0,6 e não se esqueça de confirmar no final. Então, segurando as teclas Ctrl, Alt e C juntas, a gente vai acessar a sangria. Vamos colocar a largura de 0,6 e a altura também, assim como no outro projeto. Com tudo configurado, podemos iniciar a produção dessa parte. Primeiramente, crie uma camada e a renomeie para fundo. Depois, ative a ferramenta Lata de Tinta e, logo após, clique em Definir cor do primeiro plano. Nesta janela, prefira o tom indicado, confirme e pinte o documento. Em seguida, crie uma máscara de camada, opte pela ferramenta Degradê e aplique clicando e arrastando nos destaques. Criamos aqui então a máscara de camada. Vamos na ferramenta Degradê, Shift G.
Saiba que você está se saindo muito bem nos passos que estamos realizando. Continue assim. Prosseguindo, adicionaremos uma textura que já está pronta. Desse modo, inclua a imagem textura underline 3 e confirme. Na sequência, mude o modo de mesclagem para luz indireta. Novamente, a gente vai alterar o modo de mesclagem da luz indireta e essa camada da textura ela vai se mesclar com a camada de baixo. Então, essa textura vai ficar com a tonalidade desse degradê de baixo que a gente inseriu. Vamos organizar melhor essas duas camadas. Para isso, selecione-as com o Ctrl e crie um grupo com o nome Fundo. Ctrl G. Fundo. Com essa ação, finalizamos mais uma etapa. Porém, ainda falta adicionar o conteúdo dessa parte. Inicialmente, insira a figura perfume. Posicione-a no local que lhe será indicado e pressione Enter. Note que o frasco está sem nenhuma informação, ou seja, não tem o nome nem a indicação do volume. Portanto, o nosso próximo passo vai ser colocar esses atributos. Então, adicione o arquivo logotipo suave. Logo após, com o Shift pressionado, diminua o tamanho, depois o coloque no local indicado e confirme. Agora, acesse a janela Estilo de camada e escolha Sobreposição de cor. 2 cliques aqui para poder ativar a janela Estilo de camada. Sobreposição de cor, ou seja, para a gente poder mudar a cor do objeto. Em seguida, clique sobre a caixa Definir cor de sobreposição, prefira branco e conclua as duas janelas. Enter. Utilizaremos esse mesmo logotipo na caixa. Desta forma, duplique essa camada, renomeando para Logotipo Suave 2. Como a gente vai usar o mesmo logo, então a gente vai duplicar utilizando as teclas de atalho Ctrl mais J. E renomear para Logotipo Suave 2. Na sequência, selecione a ferramenta Mover e posicione o objeto no local indicado. Após todos esses passos realizados, podemos comprovar o belo trabalho que estamos fazendo, não acha? Ficou faltando apenas a indicação de quantos mililitros tem no recipiente. Dessa maneira, escolha a ferramenta Texto Horizontal. Altere a fonte para Aspire com o tamanho 26. Letra T para ativar a ferramenta Texto. Fonte Aspire com tamanho 26.
Selecione a cor, abrindo a caixa Definir a cor do texto, clicando no tom apontado e concluindo. Em seguida, clique no local que será indicado, digite 100 ml e confirme. Para manter a organização, selecione essas camadas e crie um grupo com o nome de produto. Vou segurar a tecla Shift, tá vendo que a primeira camada já está selecionada. Vou segurar a tecla Shift, clicar na última, ela seleciona todas que estão no caminho. Vou dar um Ctrl G para criar um grupo e vou renomear esse grupo para produto. Assim, terminamos a parte de edição desse elemento e com isso podemos partir para a última etapa da criação do folder. Portanto, deixe o tamanho da fonte com 60 e marque a opção Alinhar texto à esquerda. Tamanho do texto 60. Alinhar fonte à esquerda. Acesse a caixa Definir a cor do texto, selecione o vermelho e dê Enter. Depois, clique no local que será indicado, digite um novo perfume e, para confirmar a ação, clique sobre a camada. Para confirmar, eu vou clicar em cima da camada. Adicionaremos os outros dois elementos da mesma forma. Então, clique no ponto destacado, acrescente para uma e confirme. Para confirmar, a gente pode apertar Enter ou clicar em cima da camada. Posteriormente, clique sobre o lugar mostrado, insira Nova Mulher e conclua. Logo após, selecione essas camadas, crie um grupo e renomeie-o para frase. Então, novamente, a primeira já está selecionada, eu vou segurar o Shift, clicar na última, Ctrl G, vou criar um grupo e vou alterar o nome do grupo para frase. Desse modo, terminamos o projeto do folder. Sendo assim, salve-o adicionando no final de seu nome, underline, parte interna e depois o feche. Ctrl Shift S para salvar como folder underline parte interna. Parabéns! Você se saiu muito bem nessa atividade. Continue se empenhando e só terá a ganhar. Agora, como comentamos no início da aula, realizaremos o segundo trabalho. Nele, criaremos um cartaz de propaganda. E para que entenda melhor o que será feito, acompanhe a seguinte história. Este é André, dono de uma agência de viagem. Ele gostaria de fazer uma propaganda do seu estabelecimento para colocar em murais de escolas e comércios. Para isso, procurou uma empresa de divulgação. Lá, lhe sugeriram criar um cartaz. André gostou e aceitou na hora a proposta. E é claro que não ficaremos de fora dessa. Assim, vamos ajudar nessa produção. Ao terminar todos os ajustes necessários, o nosso trabalho ficará igual ao que está sendo apresentado. Para isso, será preciso
criar um documento e acrescentar a sangria. Depois, construir o fundo. E para finalizar, adicionaremos os elementos referentes ao assunto e colocaremos o slogan da empresa. Muito interessante, não é mesmo? Portanto, mãos à obra. Iniciando, abra um novo arquivo, atribua o nome cartaz, deixe com a pré-definição de papel internacional e confirme. Como já deve imaginar, precisamos colocar as marcas de corte e a sangria e será justamente esse o próximo passo. Então, arraste guias até os locais indicados. Feito isso, através das teclas Alt Ctrl C, insira a sangria com 0,6. Da mesma forma que criamos os outros cenários, também faremos com esse, ou seja, usaremos imagens já prontas e realizaremos apenas algumas alterações nas camadas. Tendo isso em mente, adicione um arquivo mancha e pressione Enter. Na sequência, acrescente o documento Mapa. Nesse momento, reposicione-o, clicando e arrastando nos locais destacados e confirme. Muito bem, a todo passo você demonstra estar se superando cada vez mais. É isso aí. Continuando, agora o deixaremos em tons de cinza. Portanto, aplique o recurso preto e branco presente na paleta Ajustes e minimize o painel Propriedades. Então, a gente vai aqui em Ajustes. Para colocar o efeito preto e branco. Com seus conhecimentos, crie uma máscara de corte e depois clique na camada Mapa. Vou segurar a tecla Alt e vou puxar para a camada de baixo. Logo após, altere o modo de mesclagem para luz indireta. Prosseguindo, clique sobre a camada acima, acrescente a imagem fundo branco e confirme.
Como pode ver, ela ficou cobrindo todo o trabalho, mas não se preocupe, pois a incorporaremos ao cenário. Dessa maneira, altere o modo de mesclagem para sobrepor e pressione Enter. O fundo do nosso projeto está ficando muito bom, concorda? Uhum. Porém, iremos torná-lo ainda melhor adicionando mais alguns elementos. Sabendo disso, selecione a ferramenta retângulo e deixe o traçado sem cor. Abra a caixa Definir o tipo de preenchimento de forma e prefira branco. Logo após, crie a forma seguindo as indicações e dê Enter no final. Você está se saindo muito bem até aqui. Mas continue prestando atenção, pois ainda temos mais alguns passos para realizar. Continuando, mude o nome dessa camada para faixa e adicione uma máscara para ela. Feito isso, escolha a ferramenta Degradê e depois aplique seu efeito de acordo com as indicações. Da mesma forma que fizemos com o trabalho anterior, vamos deixar esse mais organizado. Então, selecione essas camadas e crie um grupo com o nome de fundo. Dessa maneira, terminamos a criação do cenário e, neste momento, colocaremos os outros elementos que o cartaz irá ter. Portanto, com seus conhecimentos, insira o arquivo casal. Depois, posicione-o conforme será indicado e confirme. Em seguida, acrescente o documento Etiqueta. Agora, adeque em outro lugar clicando e arrastando nos pontos destacados e dê Enter. Continuando, adicionaremos o slogan da empresa. Assim, selecione a ferramenta Texto Horizontal, deixe com a fonte Bebas New e acesse a opção Definir a cor do texto. Na janela que se abriu, clique nos locais apontados e depois conclua a sua ação. Iniciarmos a inserção do texto, saiba que a fonte que escolhemos deixa todas as letras em maiúsculo. Desse modo, simplesmente clique no ponto indicado, digite a frase Escolha um lugar e confirme.
Depois, clique no lugar destacado, altere o tamanho da fonte para 55 e insira que nós te levamos e clique sobre a camada. Como deve ter notado, ele não ficou posicionado adequadamente na etiqueta, concorda? Mas fique tranquilo, pois seguindo os passos propostos e com a sua devida atenção, corrigiremos facilmente esse detalhe. Continuando, para que possamos realizar os próximos ajustes, mescle as camadas de texto. Altere o nome para a frase e ative a ferramenta Mover e marque a opção Mostrar controles de transformação. Pessoal, então para vocês anotarem aí, Ctrl G, ele cria um grupo com diversas camadas com suas respectivas alterações. O mesclar camadas, ele mescla a camada, né? Ela se torna uma só. E a tecla de atalho dela é Ctrl E, tá? Não é a mesma coisa. Posteriormente, mantenha a tecla Ctrl pressionada, clique nas alças que serão apontadas, arraste até as indicações e conclua. Olha que legal, gente, que a gente vai fazer agora. Aqui, o texto está completamente reto, já a etiqueta não. Então, para a gente poder alterar para que o texto fique da mesma forma que a etiqueta está, com o mesmo nível de curvatura, a gente vai segurar a tecla Ctrl e vai posicionar o texto. Observem. A gente vai começar a deformar, não deformar ele, mas ajustar ele utilizando a tecla Ctrl pressionada. Você tem se saído muito bem até aqui e está faltando pouco para terminarmos. Então vamos em frente. O último projeto dessa aula já está quase pronto. Só nos resta adicionar mais 2 elementos. Portanto, insira o arquivo avião, posicionando na localidade que lhe será indicada e pressione Enter. Repita o mesmo processo anterior com o logotipo Gotur e finalize agrupando o restante das camadas com o nome Detalhes. Agora eu vou criar um grupo de camadas. Ctrl G, detalhes. Desse modo, terminamos mais um trabalho. Então, salve-o adicionando no fim do seu nome, underline Gotur. Assim, concluímos a nossa tarefa e, com toda certeza, chegamos ao resultado desejado. Isso só foi possível pois você se empenhou ao máximo. Como não iremos fazer mais nada aqui, feche o programa.
Desse modo, encerramos mais uma aula. E que tal recapitularmos os principais assuntos abordados nela? Hoje, você primeiramente abriu um novo documento e adicionou marcas de corte e sangria. Em seguida, produziu o fundo utilizando imagens já prontas. E finalizou inserindo elementos relacionados aos assuntos abordados e também adicionou alguns efeitos e textos. Como pode notar, foram muitas coisas ensinadas, concorda? Portanto, qualquer dúvida que tenha sobre o Bom, pessoal, a gente encerra por aqui então o projeto da criação do folder, certo? A gente conseguiu fazer a sua criação da parte de dentro, da parte de fora, e depois disso a gente criou um cartaz de viagens, né? Então, essa aula foi dividida em duas partes. A primeira parte dela foi na aula passada, onde a gente criou a parte da frente do folder com a sua divisão certinha. Nessa aula, a gente criou a parte de dentro do folder e também criamos um cartaz de viagens, ok? Espero que tenham gostado da aula. Conto com vocês no nosso próximo encontro. Se cuide e cuide do próximo. Até a próxima aula!